Olá! Neste vídeo, quero abordar você sobre habilidades comportamentais para desenvolver bem o seu trabalho e a sua atividade. É um discurso generalista, não é específico a nenhuma profissão, não é só para ser consultor ou trabalhar na área técnica como a SG4 trabalha, com o QSMS, Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Eu quero aqui, você que assiste o nosso canal, independente da sua profissão, provocar você sobre uma questão que é muito importante, além, eu digo, desse avanço técnico que as pessoas dão muito, fazem muitas pós-graduações, estudam muito, mas as habilidades comportamentais, as habilidades de você tratar o outro e gerenciar o outro numa relação é muito importante. Tá? Então hoje quero me dedicar a falar com você sobre isso. Nessas habilidades todas, existe uma coisa que é muito importante para começar a nossa conversa, é que você se conheça bem. Cada um tem uma identidade, cada um tem um jeito de falar, cada um acredita em aspectos muito específicos, mas é muito importante que você se conheça e saiba o que te incomoda, o que você busca, o seu propósito, o que você valoriza, o que são os seus valores, o que está dentro de você. Porque quando você se conhece, você consegue traçar caminhos de melhoria mais claros, mais objetivos, mais consistentes. Então, primeira coisa que eu falo, se conheça. Se conhecer é saber aquilo que está dentro de você, que medos que você tem, inseguranças, angústias, como que você lida com frustração. É muito importante se conhecer. Eu recomendo fortemente que eu já fiz, muitos anos, análise ou terapia. É muito importante isso. Muita gente tem preconceito, acha que participar desses eventos, desse tipo de assessoria é ruim, a pessoa é doente, não é? É uma questão de crescimento, de desenvolvimento. Quem hoje se desenvolve com esses profissionais cresce muito, como pessoa, como ser humano, como profissional. Recomendo muito. Aí vejo que os profissionais que fazem essa abordagem são melhores dos que não fazem. E tem preconceito, por exemplo. Seguindo nesta linha de se conhecer, você vai identificar em cima, e aí eu estou só dando uma sugestão mais ampla, mas existem várias outras habilidades, eu vou focar em algumas, que você vai falar, poxa, como é que eu sou em cada uma delas? E você vai desenvolver um plano de trabalho, um plano de melhoria para ganhar este campo, esta habilidade que eu vou apresentar aqui. Então desenvolvam planos para isso. Primeiro, falar bem, pessoal? Você pode ser a pessoa mais inteligente da face da Terra, que tenha o conhecimento do mundo, uma biblioteca na cabeça, mas se você não sabe apresentar a sua ideia, você não sabe discursar, você não sabe criar um início, meio e fim na história que você está contando, você não vai ter a atenção do público, as pessoas não vão acreditar em você. Então aprenda a falar. Eu gosto muito de falar, você já deve ter percebido isso nos vídeos, eu gosto muito de dar palestra fora. Eu aprendi dando aula numa escola, que por sinal é uma excelente escola, chamada CIMAN, lá em Brasília, que fica no Cruzeiro Novo. Eu fui professor, iniciei minha carreira como professor lá para crianças de 5ª série. Na época, formado em biologia, eu brinco, eu sempre falo, ensinar fotossíntese para uma criança de 5 anos é um desafio. E você tem que ter atenção daquele grupo, você se conectar com aquele grupo que é muito mais novo do que você, uma criança, criança de 10 anos. Isso me fez criar algumas habilidades. Depois eu fui dar aula para 2º grau, é outro público e me ajudou bastante. Depois eu fui dar aula para adulto, me ajudou bastante. Então estar com as pessoas me ajudou muito a fazer essa calibração técnica de discurso. Então invista nisso porque você vai ter credibilidade no seu trabalho e você vai crescer muito falando bem, falando em público. Outro ponto, é você saber fazer boas apresentações, saiba fazer uma boa apresentação de PowerPoint para, junto com a sua fala, ajudar na sua estrutura. Saber encaixar o discurso também de acordo com o profissional. Então, vou dar um exemplo. Não só o discurso, mas a relação. Você vai se relacionar com o presidente de uma empresa. Existe uma forma de você fazer isso. Você vai se relacionar com um profissional operacional de uma empresa. É diferente. Agora perceba, eu não estou sendo preconceituoso. Eu estou sendo só falar que você tem que tratar diferente. O respeito, a elegância, a educação, o afeto, o acolhimento, os dois são iguais.
Eu estou só falando da calibração do discurso. Quando você for falar com o presidente, você vai ter que se portar com uma vestimenta específica. A maneira como você fala, você vai ter que usar palavras ou de um discurso mais refinado, porque aquela pessoa é refinada. Ele fala bem, ele é inteligente, ele tem muitas qualificações. Para ele é importante o discurso mais, eu digo assim, mais estruturado. Quando você vai conversar com uma equipe operacional, você inclusive tem que ser mais leve, você tem que falar de uma forma mais simpática, entender que ele não é exigido, ele não exige tanto que você use palavras refinadas como em ambientes com lideranças, como presidente, diretor e executivo. E o nome disso é ajustar o discurso. E isso não é feio fazer, isso não é preconceito, isso é só calibrar a maneira como se fala dentro do ambiente daquela pessoa. Isso vai te ajudar a ser entendido por este público e por esse. Agora, é óbvio, né, pessoal? E reforço aqui. A educação, o respeito e o acolhimento é o mesmo para os dois. Eu já vi gente que trata o presidente com uma educação tremenda e cospe na cara do profissional operacional. Isso para mim é pessoa mau caráter, sem valor. Tá? Então reforço aqui. Eu, Ivo, trabalho respeitando desde a pessoa a operacional mais simples de uma empresa e respeito o trabalho dela, sei do valor do trabalho dela, igualzinho ao presidente. Eu não trato diferente, eu só ajusto o discurso. Isso é importante falar. Tá? Uma outra habilidade comportamental que eu acho que é fundamental para um profissional de alta performance, de alta qualificação, é saber trabalhar em equipe. Deixar a sua inveja, seu ciúme, as suas mazelas de lado para você trabalhar junto com a equipe por um objetivo, conquistar alguma coisa. Então você precisa doar para a equipe. Tem gente que acha que a equipe tem que fazer tudo por ele, ninguém entende essa pessoa, você, meu Deus, a equipe... Não, se dedique à equipe, faça junto com ela, se conecte com ela, segure nas mãos da sua equipe e siga. Tem que saber trabalhar em equipe, porque se você não trabalha em equipe, você não alcança nada em lugar nenhum. Você sozinho tem poder nenhum. Você, quando aglutina, aglomera pessoas por um objetivo, vocês têm muito mais força. Então saiba trabalhar com a equipe, respeite o outro, respeite a diferença do outro, a diferença de pensar, a diferença de entregar, e você junto soma e não aparta, não separa, porque a maioria das pessoas não sabe trabalhar com a equipe. É uma competição constante, porque a pessoa tem problema de inveja, ciúme, um monte de mazela aqui, e quando entra em equipe isso aflora. Então se conecte, respeite, se una às pessoas. Uma recomendação fortíssima que eu deixo aqui para você. Um outro aspecto é paciência. Eu falo que isso é uma habilidade pessoal maravilhosa, né? Assim, por quê? Você vai ser questionado, você vai ser criticado, você vai ser julgado, ou julgada, questionada. Perceba que ter paciência com as pessoas, entender que o ser humano é complexo, é uma coisa muito importante. Na maioria das vezes a pessoa nem faz por mal. Tem até alguns que fazem de forma proposital, mas isso é uma parcela muito pequena, pífia da população. A maioria das pessoas, quando faz isso, não está nem fazendo por mal. Então tenha paciência com as pessoas. Saber ouvir, ter a paciência de esperar o melhor momento para falar, o ímpeto de você ir ali gritar, entrar em combate, não é interessante. Eu acho que uma habilidade comportamental nas empresas fundamental é você ter paciência, serenidade. A serenidade, a paciência, isso não é ser passivo. Isso é ser inteligente e saber o momento certo de agir. É uma recomendação que eu dou para você. E casado a isso é a resiliência. A resiliência é esse princípio de você estar sendo provocado, esticado, exigido, e você saber que em algum momento você vai ter que dar muita energia, depois você vai ter que ser mais leve, ou que você vai ter que dar mais força para um assunto e menos em outro momento. E você lutar pelas suas convicções e seus projetos é muito importante. Entendendo que o tempo, ele é diferente para cada um. Cada um tem o seu tempo de crescimento, de conquista. Não se compare. Eu falo muito isso assim, tem gente que, os consultores mais jovens aqui da SG4, quando fazem 30 anos, tem alguns que falam assim, pô, 30 anos eu não tenho um carro, 30 anos eu não tenho um apartamento, 30 anos eu não casei, 30 anos eu não fiz isso. Eu falei, peraí,
Mas por que parâmetro? Não, porque meus amigos de faculdade já estão com 30 anos com isso, já conquistaram aquilo, já fizeram com você. Não se compare, são pessoas diferentes de você. Cada um tem uma estrutura, cada um tem um caminhar. E você se comparar assim, você não está sendo justo com você mesmo ou com você mesmo. Cada um tem uma caminhada, tem, eu digo, um caminho a seguir. Você, em alguns momentos, vai estar próximo a outras pessoas, mas saiba que a resiliência, a luta é muito importante. E isso é uma habilidade de comportamento que eu acho fundamental. E tem muita gente que é dura, que é rígida, que é técnica, e esquece que esse lado mais leve da vida é importante para você ser feliz e você gerenciar as angústias que estão aí dentro. Então, siga por um caminho de resiliência, de luta, porque assim você vai ser mais feliz. E, pessoal, entender que nós todos os dias podemos melhorar. Entender que a gente está nesse planeta aqui, né, numa caminhada de experiências. Então você vai experimentar tempestades e momentos de sol. Você vai experimentar frustração severa e muito sucesso. A vida vai nos proporcionar isso. E esta caminhada, você tem que entender que a cada momento e cada experiência você melhora. Você aprende algo complementar àquilo que você não sabia. Você aprende com aquele presidente ou aquela pessoa muito simples, porque todos vão te ensinar. Mas entender que a nossa caminhada tem sempre oportunidades de melhoria. Você pode melhorar. E uma das habilidades comportamentais mais importantes é a humildade de reconhecer que você tem muito a aprender. Independente desses conhecimentos técnicos, o comportamental é fundamental para a sua caminhada, para que você transforme a vida das pessoas, para que você tenha um legado neste planeta e faça diferença na vida de alguém. Então, muito obrigado pela atenção até esse momento, obrigado por acompanhar o canal, compartilhe esse vídeo por gentileza e até o próximo vídeo.